Nós vamos concluir o estudo da lição dessa semana, o estudo onde Isaías apresenta o Senhor Jesus como um servo sofredor. Basicamente, o capítulo 53 de Isaías. Isaías apresentou essa profecia 700 anos antes de Cristo. Por isso, Isaías é considerado o profeta evangelista, o profeta que apresentava as boas novas do Evangelho. Mas as boas novas do Evangelho, irmãos, não eram só de 700 anos antes de Cristo. As boas novas do Evangelho são eternas. Em Apocalipse 14, no verso 6, a gente encontra que o anjo tinha um evangelho eterno para pregar a toda a nação, tribo, língua e povo. As boas novas da salvação, elas permeiam a eternidade. E Isaías apresenta o Messias como rei, o Messias como Salvador e Redentor, mas especialmente o Messias como um servo sofredor. O que foi necessário, irmãos, para que o Senhor Jesus, para que Deus pudesse salvar a humanidade? Se nós olharmos lá o livro de Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 a 8, eu já tenho ressaltado esse texto com os irmãos. O Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, se tornou servo, se tornou servo por quê? Para fazer a vontade de Deus. Se tornou homem, ficou sujeito à morte e à morte de cruz. E ele foi descendo para nos alcançar. Isaías 53, irmãos, no verso 5, mostra também o que aconteceu com o Senhor Jesus. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o verso para memorizar dessa lição. Se nós memorizarmos esse verso, irmãos, guardarmos esse verso, nós já vamos ter aprendido a lição desta semana. Mas eu quero mostrar para vocês como ele está na linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. O Senhor Jesus tomou todas as nossas culpas, toda a minha culpa. Tomou para si, pagou a minha culpa, deixou com que eu ficasse sem dívidas, me justificou. Ainda no livro de Filipenses, lá no capítulo 8, nos versos 9 a 11, a gente vê o que resultou disso. Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Jesus Cristo é aquele que nos salva, o único que nos salva. Vamos voltar ao livro de Isaías, capítulo 53, e no verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ressaltando aqui ainda, irmãos, que Jesus tomou sobre si a iniquidade de todos nós. Nós estávamos como ovelhas sem um pastor, sem saber qual o caminho, perdidos. E o Senhor Jesus veio nos dirigir, veio nos salvar e veio nos dar direção. Ele salva todo aquele que crê, aquele que confessa o nome do Senhor Jesus. Veja lá ainda o livro de Romanos, no capítulo 13, no verso 23. Falando sobre a condição da humanidade, a condição dos homens.
Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que nos salva. Sem exigir nada. O Senhor Jesus, o Deus Pai, também não ficou esperando que nós ficássemos bonzinhos, que nós pedíssemos uma intercessão, mas Ele providenciou pela sua graça para que nós pudéssemos ser salvos. E nós gostamos muito de falar que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Entretanto, irmãos, nós não gostamos muito de falar que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. Porque se Ele é o nosso Senhor, nós devemos ser seus servos. E o servo tem que fazer aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor manda. Veja comigo, irmãos, o livro de João. Vamos ler 2 textos de João. João capítulo 15, verso 14. 15 e 14. Jesus falando: vocês são meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quer ser amigo de Jesus? Quer aceitar Jesus? Faça o que ele manda. E agora vamos ver 14 e 15. João 14 e 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como é que nós podemos guardar os mandamentos de Deus, irmãos? Se nós o amarmos. E o amor tem que ser recíproco ao que o Senhor Jesus fez por nós, ao que Deus fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nós, irmãos, devemos agradecer ao Senhor Deus pela intercessão do Senhor Jesus. Qual é a melhor maneira de agradecer? Ser recíproco, fazer a vontade de Deus, guardar os mandamentos de Deus, ter obras, mas obras da graça. As boas obras que o Senhor preparou para nós após nos salvar. Devemos ser gratos, irmãos. E se tem uma coisa que eu quero que você fique marcada na lição dessa semana, é gratidão, irmãos. Seja grato ao Senhor Deus pelo Evangelho eterno, pelo sacrifício do servo sofredor, aquele que veio sofrer no meu lugar, no teu lugar, para que nós pudéssemos ser salvos. E como vimos ainda ontem ou anteontem, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que Deus nos abençoe, irmãos. A gente tenha um sábado feliz. Que essa lição fique introjetada em nós. Que não nos esqueçamos desta lição. Que não nos esqueçamos de Isaías 53. Que não nos esqueçamos do sacrifício de Cristo que foi feito por causa das minhas culpas, das culpas de vocês, das culpas de cada um de nós. E que possamos usufruir essa bem-aventurada graça, o Evangelho eterno da salvação em Cristo Jesus.